Boa noite, que todos sejam muito bem-vindos à Casa Morada Cristã, né? Que haja muita luz, né? Que Deus nos abençoe mais uma noite de grandes oportunidades. Agradecer também àqueles nossos queridos irmãos que estão também nos assistindo através das redes sociais, né? Do YouTube, os nossos queridos irmãos também que transmitem as nossas palestras pela Rádio Espírita do Paraná e a Rádio Espírita também de Estudos aqui de Manaus, né? São os nossos irmãos abnegados a transmitir também àquelas pessoas que não estão conseguindo visualizar, mas escutar, né? O importante é escutar, é compreender e, acima de tudo, colocarmos em prática essas lições que a Morada Cristã, que essa Casa Bendita nos traz com muito amor para todos nós. E hoje nós estamos trazendo, né, agradecendo ao nosso querido irmão Jefferson por mais este convite, um tema muito interessante, né? Sinais de obsessão. Então, assim, vamos entender um pouquinho o que tudo isso é, né? Físico, psíquico, espiritual. E o nosso irmão vai trazer com muito amor, com muito carinho, esse tema assim maravilhoso, para que a gente possa compreender um pouco mais. Tá bom? Aos nossos irmãos que estão assistindo em casa, geralmente a gente convida esses irmãos a colocar o seu cálice com água, a sua garrafinha com água, para receber a fluidificação necessária, as bênçãos, né? Para logo após também tomar essa água fluidificada, né? O bálsamo necessário para cada um de nós. Então, meus irmãos, como a gente sempre traz alguns avisos da casa, né? Estudos, as atividades que a casa oferece a partir de terça-feira até o dia de sábado, né? Então, assim, meus irmãos, na evangelização infantil, para aqueles papais, titios que queiram trazer os seus filhos, seus sobrinhos, né? Para evangelizar, nós temos 2 turmas no sábado, às 16 horas no sábado. Nós temos uma turma na sexta-feira virtual, às 20 horas. Nós temos uma turma às 19h45 na quinta-feira, no caso hoje, tá? E também a juventude, né? A juventude também evangeliza, né? Então, turmas no sábado, às 16 horas, turma também agora, às quintas-feiras, às 19h45, tá bom? E chegando aqui no nosso curso, nós temos um curso novo, é o curso virtual, ele é o curso do Livro dos Espíritos, também é um curso maravilhoso, é a base da doutrina, né? Então, assim, eu convido a todos os irmãos, está iniciando com o nosso irmão Jefferson, também está aqui, né? Trazendo para a gente mais esses ensinamentos, com o nosso irmão Valim, com a nossa irmã Teresa, pessoas maravilhosas, e eu digo assim, se dediquem, porque tem muito conteúdo aí, né? O Livro dos Espíritos é a base da doutrina, vai trazer, vai tirar muitas dúvidas, e é muito importante para aqueles que estão iniciando também na doutrina espírita. Meus irmãos, tem também o estudo do autoconhecimento, Evangelho e Reforma Íntima. Esse é no sábado, tá? Com Elaine Cabral, que também é uma das nossas palestrantes da casa, né? Trabalhadora do Cristo, trazendo esse curso maravilhoso também no sábado. Esse curso, ele começa às 15 horas, tá? É presencial, tá bom? Não tem virtual. O outro curso, que também está iniciando na casa, aos sábados, às 16 horas, é o curso
da evangelização parental. Essa evangelização agora é para os pais. Os pais trazem os seus filhos para evangelizar, mas também vão ser evangelizados, tá? O mesmo assunto que está na sala do evangelizando lá das crianças vai ser o mesmo assunto para os pais em outra sala separada, tá bom? É um curso maravilhoso, como tratar, como educar melhor os nossos filhos também em casa, né? Trazendo para ele os ensinamentos do Cristo. E tem um curso que ele é permanente, já está há bastante tempo na casa. É o curso, é o EPA, né? Que é o antigo EDP. Esse curso ele é permanente da doutrina espírita. Qualquer um pode chegar e também ir adentrar no curso. Esse curso ele é presencial, tá? Ele começa às 16h15, onde se tira as dúvidas da doutrina, aquelas pessoas que estão chegando para conhecer a doutrina. Esse é um curso interessante para essas pessoas também, tá bom? É presencial. O Livro dos Espíritos também, mas só que o Livro dos Espíritos ele é virtual, tá? Tem que ir ali no QR Code, faz a matrícula e inicia, tá bom? Aí lá vai aparecer o horário, é sexta-feira, às 20 horas, né? E o EPA, ele é presencial no sábado, tá bom? Então, meus irmãos, é isso. E agradecer a todos aqueles irmãos que colaboraram aí também, né, Paulo, com a água, né? E a gente conseguiu aí reunir e ajudar os nossos irmãos também do Rio Grande do Sul, né? E antes de chamar o Ademar, que ele também tem um recadinho para vocês, eu vou fazer essa pergunta que a gente sempre faz, né? Quem está chegando pela primeira vez na casa? Ali atrás, 1, 2. O Mateus vai entregar um evangelho segundo o Espiritismo para vocês, tá bom? Com muito amor, com muito carinho. Não guardem, leiam, tá bom? Não engavetem, né? Como diz. Aí é o nosso equilíbrio, é o norte de nossas vidas, tá bom? Então, antes de chamar o Mateus também, né, que ele vai fazer a nossa leitura de abertura, o Paulo vai fazer a nossa prece, a Namico vai fazer a leitura do Evangelho. Eu vou chamar agora o nosso irmão Ademar, tá bom? Para dar uma palavrinha com vocês. Boa noite a todos. Muito bem, vamos passar um recadinho. Na verdade, não é um recado, é um convite, certo? Bom, nossa casa, nós temos uma diretoria que cuida da parte social, das obras sociais. E nessa diretoria nós temos uma atividade em Iranduba, né? Nosso município vizinho aqui. Nós já estamos lá com eles desde 2017, fazendo 6 anos aí, e temos pessoas que se dedicam, são corações, amigos que se dedicam a essa atividade. Mas atualmente nós estamos precisando de mais corações para nos ajudar nessa atividade. O que é que nós fazemos lá, aos sábados? Nós viemos para cá sábados de manhã, 7 horas, nos reunimos aqui e daqui nós saímos em caravana para o município de Iranduba, né? Aqueles que têm veículo disponibilizam vaga nos veículos para os que não têm veículo e todos vão para lá. O que é que nós fazemos lá então? Nós temos adultos que fazemos o evangelho, evangelizamos os adultos, crianças de 3 faixas etárias, jovens, crianças de idade de 8 a 10 a 12 anos e crianças pequenas de idades menores, de 4, 5, 6 anos, onde temos algumas tias, né, que trabalham com essas crianças. E atualmente nós estamos carentes de pessoas que possam nos ajudar nesse trabalho com as crianças, né? E aqui é que nós estamos fazendo esse chamamento, esse convite para aqueles que quiserem, puderem nos ajudar nessa tarefa. É uma tarefa do Cristo, é caridade, né? Onde nós
saímos do nosso conforto, acordamos um pouco mais cedo no sábado, que poderíamos estar dormindo um pouquinho mais, né? Às vezes debaixo de chuva, chuvisco, mas assim mesmo a gente vai e leva o Evangelho, faz o acolhimento com as pessoas, né? Nós levamos normalmente um lanche para eles com pão, sanduíche, sucos, refrigerantes, também mingau de milho, às vezes uma sopa. E 2 vezes por mês nós fazemos também atividades aos domingos, onde nós levamos cestas básicas. Nós doamos cestas básicas. São hoje 56 famílias com aproximadamente 250 crianças, entre jovens e crianças e adultos. 250 pessoas que nós fazemos esse trabalho, esse atendimento, né? Um trabalho social, um trabalho de caridade. E nós gostaríamos de convidar aquelas pessoas que queiram se dedicar a esse trabalho, por favor, estamos ali mais tarde, depois da palestra, é só conversar conosco, eu, o nosso amigo Paulo Renato, que é o nosso presidente, que também está junto conosco lá desde esses tempos, para conversar, para explicar melhor, tá bom? Esse é um convite que a gente faz, com muito carinho, com muito amor. Eu tenho certeza que, se vocês aceitarem o chamamento, vocês vão se apaixonar pelo trabalho, porque realmente, depois que a gente embarca nesse barco, a gente não deixa mais, a gente se apaixona porque é um trabalho muito bonito, tá bom? Porque a gente vê a carência das pessoas, a gente vê o quanto eles são carentes de tudo. Nós temos outros trabalhos além do Evangelho, nós fazemos alguns cursos, alguns treinamentos, buscando dotá-los de conhecimentos para fazer um trabalho que possa render para eles algum dinheiro. Fazemos outras atividades médicas, odontológicas ao longo do ano. Então, é um trabalho que a gente tem feito lá bastante, assim, proveitoso, eu diria. Não para eles, mas muito mais para nós do que para eles, que nós é que precisamos estar à frente disso. Aqui nós temos algumas irmãs que estão na graça, Nossa Senhora, que estão conosco aqui nesse trabalho, alguns irmãos, e a gente gostaria que mais pessoas, mais corações pudessem se somar aos nossos. Muito obrigado. Então, é uma atividade muito, muito legal, né? Muito boa. Eu acho que estar na seara do Cristo é a felicidade, né? É a alegria, é a paz também para os nossos corações, levando não só o pão físico, né? Mas o pão espiritual para esses irmãos que tanto precisam, né? De nossa ajuda. E assim, é muito amor, né? É preciso o amor, porque amor é caridade. Então, queridos irmãos, eu vou chamar o nosso irmão Mateus para fazer a prece, a leitura, né? Inicial. O Paulo vai fazer a nossa prece e a Namico vai fazer a leitura do Evangelho. Uma boa noite a todos. Meu nome é Mateus, eu sou responsável pela livraria daqui do Centro Espírita Morada Cristã. Chegaram livros de reposição, né, do Pentateuco do professor Allan Kardec. Também chegaram livros do Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns em letras super gigantes, né, para leitura facilitada. Para quem tem problema de vista ou que tem dificuldade de ler, esses livros com letras graúdas, né, que são maiores, são indicados para esse tipo de estudo. Também nós temos leituras complementares, com as obras do nosso Chico Xavier, que são leituras como o livro Luz Acima, que são uma série de contos e de historietas, histórias curtas, que são compiladas em um único livro, que são de grandeza moral muito grande, né? São de uma grandeza moral que nos edifica e nos meio que nos intui a querer sermos pessoas melhores. Encontrar dentro de nós a força necessária para fazermos nossa reforma íntima.
Eu também já montei a mesa, temos vários exemplares já expostos. Quem quiser dar uma passada mais tarde na nossa livraria para ver nossos exemplares, nós também temos o sebo, né, que é uma estantezinha que a gente guarda livros que chegam para nós de doação e que são vendidos com um preço bem mais em conta. Quem quiser dar uma olhada mais tarde. Eu farei a leitura inicial da noite de hoje do livro Ceifa de Luz, por Chico Xavier e nosso irmão o Espírito Emmanuel. A mensagem da noite de hoje é a de número 20, cujo título é Prescrições. Trará em nós as deficiências suscetíveis de conserto é aceitar-nos nas ante os impositivos do aperfeiçoamento moral é entender que os outros carregam admitir os pensamentos de culpa que tenhamos adquirido, mas buscando extinguir-lhes os focos de vibrações em desequilíbrio através de reajustamento para nós, convencidos quanto devemos estar de que pontos de vista são maneiras, crenças, opiniões e afirmações peculiares a cada um. E a segurança em alicerces de compreensão e atividade, discernimento e que as crises externas são fenômenos necessários ao burilamento da vida, para que a vida não se tresmalhe da rota que as leis do universo lhe assinalam no rumo da perfeição. Que assim seja. Desculpa o microfone. Vamos aproveitar esse momento mágico para unirmos os nossos pensamentos, ligando ao nosso pastor, ao nosso amigo, todas as horas, Mestre Jesus. Senhor Jesus, mais uma vez, muita gratidão pela oportunidade que recebemos de estar na tua casa, recebendo as tuas bênçãos. E sabemos, Senhor, que onde dois ou mais são reunidos em teu nome, ali tu estará presente. E sabemos que tu está entre nós, nos atendendo, nos abençoando, nos assistindo e tudo o que precisamos. Por isso, obrigado, Senhor. Queremos continuar sempre recebendo essas oportunidades de estarmos perto de Ti.
é o que buscamos. Nessa noite, possamos estar com o coração aberto para receber os ensinamentos filhos práticos. Esses ensinamentos, com certeza absoluta, são sempre de acordo com a nossa necessidade de evolução, de aprendizado. Queremos, Senhor, assistência e amparo para que possamos tirar dos nossos corações sentimentos negativos, sentimentos nobres, retirar o orgulho, a verdade, a arrogância, o egoísmo. Queremos aprender contigo, Senhor, o exemplo que nos dissesse a verdadeira verdade, a humildade, a mansuetude e o mais importante de tudo, perdoar quem nos ofende. É isso que buscamos. E te rogamos humildemente que nos ajude, Senhor. Nós somos crianças na evolução espiritual. Nos agarra pela mão e nos leva junto contigo, Mestre. Que possamos cumprir o nosso propósito, que é a evolução moral e espiritual. Senhor amado, derrama as suas bênçãos sobre todos nós e sobre todos os irmãos necessitados da nossa glória. Encarnados e desencarnados, os irmãos que se encontram nos hospitais, nos pronto-socorros, nos manicômios, nos orfanatos, nos asilos, em especial os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, passam por uma prova e por Rio. Que as suas bênçãos, o teu amor, fortaleça todos os corações angustiados. Os mensageiros de luz, Senhor, acolham e abracem os irmãos que ficarão para ti. Dai força a esses irmãos, que eles possam suportar e vencer mais essa prova. Para as criancinhas, as pessoas idosas, os animaizinhos que estão abandonados, sofrendo com o frio, com a água, a desnutrição. E os teus anjos aliviem a angústia de todos os seres vivos que estão sofrendo nesse momento. E que nós, em pequenas centelhas, possamos estar juntos, vibrando, juntos contigo, Senhor. Vibrando cada irmão que sofre nesse momento, para que as dores sejam amenizadas e a coragem desses irmãos seja aumentada, para que todos possam suportar e vencer mais essa dificuldade. Senhor amado, os teus trabalhadores espirituais que aqui se fazem presente, nos assistam em especial. Assistam ao nosso irmão palestrante, para que ele seja o teu porta-voz, nos trazendo os ensinamentos. Obrigado, mestre amado. Assim seja. Boa noite a todos. Então, vamos à leitura do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Esse é o que tem a letra gigante, né, que o Mateus falou para a gente. Hoje é o capítulo 11, item 11, o egoísmo. O egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, a cujo progresso moral obsta. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Digo, coragem porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo, do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho é o causador
de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo, pois quando o primeiro, o justo, vai percorrer as santas estações do seu martírio, o outro lava as mãos, dizendo: este homem é justo. Desculpe. O outro lava as mãos, dizendo: que me importa? Animou-se a dizer aos judeus: este homem é justo, por que o quereis crucificar? Entretanto, deixa que o conduzam ao suplício. É a esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano por essa chaga moral, que se deve atribuir o fato de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completo a sua missão. Cabem a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem o encargo e o dever de extirpar esse mal, a fim de dar ao cristianismo toda a sua força e desobstruir o caminho dos pedrosos que lhe embaraçam a marcha. Expulsai da terra o egoísmo, para que ela possa subir na escala dos mundos, porquanto já é tempo de a humanidade envergar sua veste viril, para o que cumpre que primeiramente o expilais dos vossos corações. Emmanuel, Paris, 1861. Que assim seja. Então vamos agora com o nosso irmão Jefferson, né? Passou um pouquinho do horário, mas você tem mais 15 minutos, tá bom? Uma boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês novamente, né? Agradecer o convite na figura do Paulo, do Ilmar. E o tema, né, que foi proposto para nós essa noite é falar sobre sinais de obsessão. E o espírita gosta muito de falar de obsessão, né? Quantos irmãos nossos, né, amigos nossos, trabalhadores, a gente costuma muito falar de obsessor, né? Nós temos muitas dificuldades, começam a acontecer muitas coisas nas nossas vidas e a gente já acha que é a influência de obsessor. É o obsessor que está me atrapalhando, é o obsessor que está me dificultando. Ou muitas das vezes a gente vê o irmão nosso mudar, né, a postura dele, a forma dele caminhar, de trabalhar. E qual uma das primeiras coisas que a gente pensa? Esse irmão está obsediado. Né? Nós falamos muito sobre obsessão. Muitas das vezes a gente coloca todos os nossos problemas, né, em nossos irmãos, que nós chamamos, né, nesse primeiro momento, de obsessores. E para que a gente possa compreender, né, um pouco sobre obsessão, né, sinais de obsessão, a gente precisa compreender o que é a obsessão. Como que ela ocorre? E aí eu fui buscar no Livro dos Espíritos, porque no capítulo 9, Kardec ele vai tratar somente sobre a influência dos espíritos. E eu separei 3 questões para que a gente possa conversar um pouquinho antes, né, para que a gente possa compreender melhor esse processo, para que possamos falar em si sobre obsessão. Eu ia pegar o livro ali com o Mateus, não consegui, mas eu tenho a colinha aqui no celular, Mateus. E a primeira questão que eu separei, né, o capítulo ele é faculdade que tem os espíritos de penetrar nossos pensamentos. É a questão 456. E aí Kardec pergunta para os espíritos: veem os espíritos tudo o que fazemos? E os nossos irmãos espíritos respondem: podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo a que dá atenção. Não se ocupam com o que lhes é indiferente. Ou seja, eles olham, né? Eles podem ver tudo o que nós estamos fazendo. E como ele diz aqui, né? Aqueles que nos rodeiam. E aí a gente precisa se lembrar, né? Que a nossa vida dá o testemunho daqueles que nos cercam.
E se eles observam aquilo que chamam a atenção dele, são as nossas atitudes que vai chamar a atenção deles. Então, pelo nosso dia a dia, nós vamos saber quais tipos de irmão nós temos do nosso lado. Quem está nos vendo? Eu estou caminhando na trilha do bem, procurando me melhorar. A gente já sabe a categoria de irmãos que estão nos auxiliando. Eles observam a nossa caminhada. Agora, se eu estou numa caminhada um pouco mais infeliz, que ainda eu tenho sentimentos não positivos como ódio, como rancor, como mágoa, como perseguição, são irmãos que se associam e gostam dessa caminhada com esse tipo de energia que vão também me cercar. E esse é o primeiro ponto de reflexão que nós precisamos fazer. Quais tipos de irmãos espirituais que estão nos cercando, que estão nos rodeando? Isso depende de cada um de nós. E a próxima questão, que é a questão 457, Kardec pergunta: podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? E eles respondem: muitas vezes chegam a conhecer o que desejariam ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos se lhes podem dissimular. Aqui tem um outro agravante para nós. Às vezes eu posso estar aqui falando bonito, dando uma palestra, mas talvez o meu pensamento não esteja na mesma sintonia da minha fala e até da minha postura corporal. Ocorre que quando se trata dos nossos irmãos espirituais, eles veem os nossos pensamentos. Inclusive aqueles que a gente procura esconder, às vezes até de nós mesmos. Então nós precisamos também de um outro ponto de observação. O que estamos pensando? O que estamos mostrando a esses irmãos, como dito na questão anterior, que nos rodeiam? Estamos um pouco vigilantes em relação aos nossos pensamentos, às nossas atitudes? A gente sempre vê que é ação e reação. Eu tenho exatamente aquilo que eu dou. E a próxima pergunta, né, que eu já pulei, foi para 459. Kardec pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Ou seja, nós percebemos que a influência dos nossos amigos espirituais é muito maior do que a gente imagina. Então, no primeiro momento, eles começam a nos observar, eles observam o nosso pensamento, e a partir desse conjunto, muitas das vezes, eles nos influenciam. Depende de nós. Pensamentos bons, atitudes boas, bons espíritos. Pensamentos ruins, atitudes ruins, espíritos infelizes que ainda não compreenderam a sua caminhada. Como se diz, o semelhante sempre vai atrair o semelhante. E aí quando a gente começa a compreender essa influência, que existe do plano espiritual para o nosso, a gente pode começar a falar de obsessão. E perceba que a gente falou aqui que nós podemos ter influências positivas e influências negativas. E aí a gente vai entrar, que vai estar no Livro dos Médiuns, o conceito de obsessão. E no Livro dos Médiuns, na segunda parte do capítulo 23, no item 237, Kardec traz: obsessão é o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores que procuram dominar. Isso é um ponto importante. Quando falamos de obsessão, estamos falando de influência de espíritos inferiores. Que eles vão buscar o quê? Dominar. O que não ocorre com os espíritos superiores. O espírito superior, ele nunca vai tentar dominá-lo. Ele nunca vai tentar impor a nós aquilo que eles acham. Eles deixam a nossa caminhada e eles deixam que através do tempo
nós tenhamos a lição e que nós consigamos compreender. Mesmo que eles percebam que a nossa trilha está sendo num caminho de dor. Mesmo que eles saibam que o nosso caminho que escolhemos sejam caminhos que nos vai levar a choro, a sofrimento. Porque eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Mas quando nós falamos de irmãos inferiores, muitas das vezes eles não vão respeitar o nosso livre-arbítrio. E se nós permitirmos, eles vão nos dominar. E aí, pegando na sequência, né, e aqui na verdade eu já trago um outro trecho da Gênese, que está no capítulo 14, item 46, que Kardec traz. Assim como as enfermidades resultam das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às perniciosas influências exteriores, a obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral, que dá ascendência a um espírito mau. Então nós percebemos aqui, né, que as nossas imperfeições morais dão acesso a esses espíritos, né, esses irmãos nossos inferiores. É uma doença da alma. Nós abrimos brechas para que eles nos influenciem. Não podemos colocar a culpa de tudo que nos acontece aos nossos irmãos. Porque, como muito bem dito por Kardec, é uma doença nossa. E a escolha ela é sempre nossa. De permitirmos ou não essa influência. Está sempre em nossas mãos. Resistir ou cair. Mas tanto de uma forma ou de outra, nós sempre teremos o amparo de Deus. Ninguém está desamparado. Mas Ele permite que tenhamos essas experiências, essas lições dolorosas, para que possamos compreender e através da nossa queda, que possamos nos reerguer. É importante que a gente compreenda esse processo. Obsessão é um processo de imperfeição moral. Nós permitimos. E um pouquinho para frente a gente vai falar um pouco como nós damos essa abertura. E o último tema aqui, voltando um pouco no livro dos médiuns, né? Kardec continua. A obsessão apresenta caracteres diversos, que é preciso distinguir e que resultam do grau do constrangimento e da natureza dos efeitos que produz. A palavra obsessão é, de certo modo, um termo genérico pelo qual se designa esta espécie de fenômeno, cujas principais variedades são a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Um processo que ele começa simples, se a gente permite, ele vai se aprofundando, chegando numa situação de subjugação. Compreendendo bem o que é obsessão, como ela ocorre, o que são essas imperfeições morais que são nossas, a gente pode começar a fazer algumas perguntas, né? Quais são essas doenças da alma que nós temos? Por que adoece a alma? E por que esses processos eles ocorrem? E aí, para que a gente tenha um pouquinho mais de entendimento, eu vou trazer um exemplo que está no livro Ação e Reação, né? Psicografado por Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz, onde ele traz um caso muito interessante para nós. Onde o André Luiz ele vai dar atendimento a um irmão encarnado, um jovem, e ele tem a companhia do instrutor espiritual chamado Silas. E esse jovem que eles vão auxiliar, esse jovem ele sofre de um processo de obsessão muito grande dos seus próprios tios. Esses tios, que eram dois espíritos, né, eles estavam, né, num processo muito pesado de crueldade e um processo muito grande de querer se vingar, de vingança, que o objetivo que eles tinham em relação ao sobrinho, eles queriam o desencarne dele. Porque esse jovem, ele tinha ganhado uma herança do seu pai, uma grande fortuna. Mas essa fortuna que era do pai, esse pai só conseguiu porque tinha assassinado esses dois irmãos. E para surpresa de André Luiz, né, quando eles lá chegam, Silas,
ele não condena os obsessores. Ele não levanta o dedo contra eles e nem os censura. Ele começa a frequentar dia a dia, né, o local onde aqueles obsessores estão na casa, começa a conversar com eles, demonstrando como se ele quisesse compreender e aprender as técnicas de obsessão que eles tinham, né, com esse jovem. E certo dia ele pergunta, né, mas com o objetivo de trazer um ensinamento, né, para André Luiz, ele pergunta a um dos obsessores qual era o processo que ele se utilizava, né, para acessar a mente daquele rapaz. E através, né, de acessar essa mente, como eles conseguiam o amplo domínio, né, daquele jovem. E aí o Leonel, né, que é um dos obsessores, ele traz uma grande lição. E é uma lição que nós, espíritas, muitas das vezes nós temos que aprender, estudar muitas das vezes. E dá até para a gente dizer aqui que esse obsessor, ele conhece nesse ponto muito mais de espiritismo do que muito nós que somos espíritas. E para responder, para a gente não perder um pouquinho, eu trouxe aqui que é esse livro, né, Ação e Reação, nós temos aqui também na livraria. Esse irmão Leonel, ele responde, né, que todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns, em qualquer fase da vida, um desejo central, ou tema básico dos interesses mais íntimos. Ou seja, nós temos, né, os nossos desejos que são imediatos. E muitos deles ocorrem de uma forma que a gente nem para pensar. Né? Uma grande parte desses desejos, eles são mecânicos. Então eu estou com sede, eu vou tomar um copo d'água. Eu estou com fome, eu vou almoçar, né? Eu vou me encontrar com alguém. Durante o dia vai se apresentando um conjunto de situações que eu vou tendo vários desejos. Mas não é esse tipo de desejo que ele se refere. É o que ele chama de desejo central, que é aquilo que nos move. Né? Todos nós temos um desejo central, aquilo que nos faz levantar, que correr. Muitas das pessoas querem ser muito ricas. Então o desejo central dela o que é? A riqueza. Muitas das pessoas querem conquistar, né? Ter um amor, ter várias coisas. Esse acaba sendo o desejo central. É o que move a pessoa, né? De uma forma profunda, que faz ela voltar a esse pensamento várias e várias vezes. Às vezes é um amor que ele deseja conquistar, às vezes é um processo de ódio que ele tem, é um processo de vingança. Há vários tipos de desejos centrais que movem as pessoas. Existem também aquelas atitudes que são positivas, né? Também não estamos falando apenas de, no caso de obsessão sim, mas existem aqueles, e a gente vai falar um pouquinho mais, aqueles que têm desejo central a fazer o bem. E aí, né, ele continua, Leonel. Por isso, além dos pensamentos vulgares que nos aprisionam à experiência rotineira, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central que nos caracteriza. Pensamentos esses que passam a constituir o reflexo dominante de nossa personalidade. Nós acabamos moldando a nossa personalidade a partir daquilo que nós desejamos. Então eu quero uma coisa, eu vou atrás daquilo. E muitas das vezes a gente não mede as consequências. E isso vai me moldando. E por que é um reflexo? Porque nós emitimos um tipo de pensamento, né, e nós recebemos de volta o mesmo tipo de pensamento de outras mentes, quer sejam encarnados ou desencarnados. E aí nesse circuito, né, que se forma de troca de energias, né, de pensamentos, de vibrações, o espírito ele acaba vibrando como se fosse num circuito fechado. E esse processo pode demorar 10, 20, 30, 40, 50 ou um prazo muito maior. Ele pensa, ele recebe. E ele vai se alimentando desse processo. E no caso desse jovem que André Luiz estava assistindo, o desejo central dele
era acumular mais riqueza. Ele queria ter mais prosperidade material. Lembrando que ele já possuía, ele recebeu uma grande herança. Desse modo, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa em qualquer plano, por meio das ocupações e posições em que prefira viver. Assim é que a crueldade é o reflexo do criminoso. Então a gente observa que os obsessores, eles têm padrão para observar. Ele olha a pessoa, ele vai vendo os reflexos que ela tem. Como ele diz, o reflexo do criminoso é a crueldade. Então ele já vai determinando por esses reflexos. E aí ele continua, a cobiça é o reflexo do usurário. A maledicência é o reflexo do caluniador. O escárnio é o reflexo do ironista. E a irritação é o reflexo do desequilibrado. Tanto quanto a elevação moral é o reflexo do santo. Então os obsessores, eles começam a nos observar. E através desses reflexos que nós vamos, exprimindo no nosso dia a dia, na nossa caminhada, eles já identificam nosso desejo central. Um processo de obsessão, às vezes, ele demora muito. Esses nossos irmãos, eles são muito inteligentes. Não nos enganemos achando que obsessores são espíritos que só sofrem, que não têm... Muitas das vezes eles são altas inteligências. E eles observam exatamente aquilo que eles precisam para nos acessar. E aí ele continua. Conhecido o reflexo da criatura que nos propomos retificar ou punir, porque muitas das vezes aqui nós estamos falando de processos que eles querem punir, existem aqueles irmãos que querem se vingar, existem aqueles que têm a missão que eles acham que podem nos corrigir. É assim muito fácil superalimentá-la, com excitações constantes, robustecendo-lhes os impulsos e os quadros já existentes na imaginação e criando outros que lhe superponham, nutrindo-lhe dessa forma a fixação mental. Ou seja, eles vão soprando. Quando eles identificam esses nossos desejos centrais, o processo para eles se torna muito simples, entrando num processo de fixação. Porque é importante que a gente compreenda, nós que estamos encarnados, a gente como espírito, nós temos um certo torpor daquilo que nós verdadeiramente somos. Nós nos esquecemos muitas das vezes que nós somos espíritos imortais. E às vezes a gente entramos num processo tão automático que a gente não percebe. Eu desejo alguma coisa, eu vou lá e faço. Muitas das vezes o processo ocorre isso. É automático. A gente entra nesse processo, a gente não vê de onde vem o desejo, eu quero aquilo, eu vou buscando. Às vezes a gente se esquece, A gente se prende tanto ao nosso dia a dia, Nós nos esquecemos de quem somos e entramos num processo automático. E aí esses irmãos, eles só sopram. Olha como é fácil o processo para eles quando eles identificam. E é por isso que muitas das vezes nós estamos aqui hoje procurando na nossa melhoria, procurando algumas palavras que nos façam refletir, mas às vezes quando a gente chega lá fora a gente se esquece. Aqui dentro somos todos bons, falamos de Deus, do Cristo, tratamos todos muito bem, mas parece que quando a gente passa do portão ali, às vezes parece que passa uma borracha na nossa vida. A gente se esquece de tudo. E aí o que ocorre? Voltamos às nossas dificuldades, voltamos no processo, Parece que a gente liga o nosso modo automático. Nós não nos avaliamos. Nós acabamos entrando num processo de que não nos conhecemos. E aí passamos muito tempo, Quantos tempos continuamos nesse processo? Todos nós que estamos aqui, nós conhecemos o Cristo. Por que nós efetivamente não conseguimos o nosso processo de mudança? Porque muitas das vezes a gente entra no automático.
Muitas das vezes a gente se lembra de quem nós somos efetivamente quando estamos, né, num local, num templo religioso, quer seja uma casa espírita, outros templos de outras religiões, irmãs. Aí a gente se lembra um pouquinho, do Cristo. E a gente se esquece de qual o papel do Cristo em nossas vidas. Então, é importante que a gente compreenda isso, esses sinais. Porque a gente fala de obsessão, mas a gente não consegue compreender esses sinais que eles vão se apresentando para nós. Se eu sou uma pessoa, às vezes, que sou vingativo, eu vou começar a me vingar de várias pessoas. Esses irmãos só vão assoprando. E aí, de vingança em vingança, eu vou caindo de queda em queda. E aí vai chegar um momento que talvez esses processos vão me levar num processo de culpa. Esse processo de culpa vai me emitir um outro tipo de pensamento, vibração. Eles vão perceber e vão agir de forma diferente. E aí vão começar a me acusar. E talvez eu não consiga caminhar com essa culpa. E aí começam as grandes quedas que nós temos como indivíduo. Nós nos bloqueamos. São esses processos que eles fazem. Eles vão pegando esses pontos. Nós oscilamos muito, é normal, nós ainda não temos santidade. Estamos ainda, como o nosso irmão Mateus sempre nos diz, num planeta de provas e expiações. Somos espíritos ainda de terceira categoria. Mas o mais importante, estou triste aqui, estou com um pouco de raiva aqui, deixa eu me mudar esse pensamento, deixa eu sair dessa sintonia. Porque o que ocorre? Quando eu fico muito tempo dentro de uma sintonia, eu vou atrair mais irmãos daquela sintonia. Digamos que eu estou triste. Às vezes todos nós ficamos tristes. Fica um dia, 2 dias, 3, mas quando se prolonga muito, por sintonia, eu vou atrair mais irmãos que estão naquela sintonia. E aí vai chegar um tempo que eu estou com a tristeza de uns 10 irmãos. Começa a ficar pesado. Porque não é só a minha. São de vários irmãos. Mas quem permitiu? Quem originou essa imperfeição, que nós chamamos de imperfeição moral? Somos nós mesmos. Mas para que nós possamos compreender, esses sinais, nós precisamos sair do automático. Nós precisamos compreender, que o nosso processo é de reforma. É necessário nós enterrarmos o homem velho, porque enquanto o homem velho estiver à frente da nossa caminhada, nós muito pouco vamos conseguir avançar. Por mais que tenhamos amor por Cristo, por mais que tenhamos amor, compreendemos o bem, como é bom a gente ouvir uma palestra, ouvir palavras, que nos eleva, uma mensagem tão bonita, evangelho, prece. Passou aquele momento e parece que a gente desliga. É muito pouco para quem somos. É muito pouco. E para que a gente possa compreender, como fazer um pouco da mudança, porque nós precisamos sair dessa sintonia, e nada melhor, do que exemplo do nosso próprio mestre. E aí nós vamos falar de Jesus. E para que a gente compreenda, como está ao nosso alcance fazer essa mudança, eu vou trazer um exemplo aqui que é de Maria de Magdala. Acho que todos aqui, a grande maioria, já deve ter ouvido falar de Maria de Magdala. Os nossos irmãos, de outras religiões cristãs a conhecem também como Maria de Madalena. Ela era uma moça extremamente bela. Extremamente bela. Na época de Jesus, ela era cortesã de luxo. Tinha todos os homens a seus pés. Reis, sacerdotes, grandes comerciantes saíam de suas cidades para encontrá-la, para que pudesse ter uma noite com ela. E esse processo, de ter tudo, aquele processo, o que a beleza, proporcionou para ela, e como ela não sabia lidar com isso, acabou levando o quê? Ela em processos de quedas em quedas. Ela tinha tudo que o dinheiro poderia proporcionar.
E ela era uma das únicas mulheres da época que poderia escolher o homem que ela queria passar a noite. Mas ela era tomada por grandes abatimentos. E ela dizia muitas das vezes que ela era tomada por 7 demônios. E essas épocas ela ficava como se fosse em estados de torpor. E certa vez, né, ela é levada, né, até o Cristo, né, por uma pessoa que ela ajudou, né, um leproso, que se joga aos pés dela quando está passando a liteira dela e que pede para ela, né, que se ela pudesse auxiliá-lo para que ele pudesse encontrar Jesus, porque ele ouvira falar que Jesus, né, curava doenças, curava a lepra. E quando ela joga a moeda, ela diz para ele: vai, e caso ele cure tua lepra, e se ele puder curar uma lepra que é mais profunda ainda, que é da alma, vem e me dizes. E ele volta. Vai até a casa dela, quase derruba o portão. Ela está num dos momentos que ela está de entorpecimento. E ele diz a ela, né? Fala assim: Senhora, eu o encontrei. Vede, ele rasga a mostra para ela que ele está totalmente curado. Ele me curou. E ela ora para ele e diz assim: muitos profetas já curaram a lepra, mas a minha é muito mais profunda. E ele diz: Senhora, ele é diferente. Vamos até ele. Ele está na outra margem do rio. Está na casa de um pescador chamado Simão Pedro. Aproveitemos, senhora, porque ele não fica mais do que 2 noites no mesmo lugar. E ele como que pega ela, coloca num barco e leva. E ela começa a ficar um pouco receosa, né? Porque ela fala assim: poxa, vai chegar lá. E aquele processo, ela sabe das culpas que ela tem, né? Do que ela faz. E ela achava que Jesus seria como se fosse um espelho, onde ela poderia se ver todas as problemáticas que ela tem. Né? E ela chega, né, na outra margem do rio, né? Quando ela chega na porta da casa de Pedro, ela tem receio de entrar. E essa pessoa que está com ela curada, era como se empurra ela para dentro. E quando ela adentra, né, ela vê que Jesus está sentado. E quando ela olha a presença dele, aquela figura, né, aquele sorriso, aquela energia, ela se emociona muito. E ela fala: mestre. E aí Jesus olha para ela e diz assim: Maria. Ela fala: mestre, você conhece meu nome? E aí Jesus responde: eu sou o bom pastor e conheço cada uma de minhas ovelhas. Então não te surpreenda se eu te chamo de Maria. E ela fala: então, mestre, se me conheces, tu sabes que eu sou toda podridão. Tu sabes que minha alma ela está envolto em trevas e meu coração embrulhado em angústias. E aí Jesus responde para ela: Maria, você já viu um casarão abandonado ao encontro da primavera? Ela floresce. E esse é o processo da boa nova no coração daqueles que procuram. E ela fala assim: mestre, o senhor quer dizer que eu posso ser salva? E aí ele responde aqui, deixa eu só... E aí ele responde aqui: Maria, a mim não me interessa o que tem sido, mas a mim me importa o que desejas fazer de ti. Eu não te pergunto o que fizeste até agora, mas eu te interrogo o que pretendes fazer amanhã. E aí ela é tomada de uma emoção muito grande. E ela responde: mestre, o que eu preciso fazer? Jesus fala: ama Maria. Ama os filhos que se apresentam a ti.
E é muito importante a gente observar que em nenhum momento Jesus a condena. Nenhum momento. Jesus sequer toca no que ela fazia. Muitas das vezes, a gente quer utilizar da verdade. A gente quer impor a verdade. Mas a verdade, ela não impõe, não é imposta. A verdade, ela transforma. E ela, quando Jesus diz, ama, os filhos, que se apresentam para você, ela é tomada de uma dor muito grande, porque ela diz, mestre, eu não posso ser mãe. E aí Jesus diz, as mulheres, que têm os filhos do próprio ventre, têm um dever a cumprir. Mas aquelas que se dispõem a amar os filhos que não têm mãe, as mães que não têm os filhos, têm um dever de amor muito maior. E ela compreende. A gente percebe como Jesus conduziu o processo com Maria. Ele compreendeu que ela tinha naqueles processos, ela tinha o desejo de amar. Ela tinha o desejo de ser amada. Ele transforma. Ela estava num processo anterior que ela não compreendia isso, ela foi conduzida de uma forma que ela permitiu. Mas Jesus, com todo o seu amor, consegue fazer o processo com ela, sem cobrança, um processo sem apontamentos. E Maria diz, mestre, ela está tão emocionada porque ela via apenas os homens, como animais selvagens, como pessoas brutas. Ela não conhecia outra forma, conhecia uma outra forma de ver. E quando ela vê ali o Cristo daquela forma, falando aquilo, ela é tomada de uma emoção tão grande e ela diz, mestre, se me pedires, eu lhe dou a minha vida. E Jesus diz, um dia eu lhe pedirei, mas não hoje. Vá, minhas filhas, e sede fiel. E ela sai dali completamente transformada. E no outro dia na cidade tem um rebuliço muito grande, porque as pessoas no comércio não compreendem, Dizem que Maria de Magdala tinha enlouquecido, porque ela começou a pegar todas as coisas que ela tinha na casa e começou a doar. Começou a doar tudo. Menos um vestido que ela tinha, que foi quando ela perdeu a virgindade dela, e um frasquinho de perfume que ela tinha ganhado da mãe dela. E quando ela acaba de doar tudo, ela sai. E é interessante que no outro dia, Jesus está visitando a cidade próxima e ele é convidado, para almoçar na casa de um Simão, que era um fariseu. E esse Simão, ele tinha mania, de convidar as pessoas que eram destaques, E Jesus, a fama de Jesus já era conhecida por todos, fazia milagres, levava muitas multidões onde ele ia. E ele querendo ter destaque, na verdade, se promover às custas das pessoas que ele chamava, ele convida Jesus para almoçar na casa dele. E estranhamente, os discípulos, eles veem que Jesus aceita o almoço. Então está indo Jesus, vai Jesus, João e Tiago. E eles chegam muito próximo da hora do almoço, naquele calor, E Simão Pedro, aquele fariseu, com aquelas roupas muito bem postadas, está à porta aguardando ele, com muitos amigos. E quando Jesus chega, ele convida, dá um beijo no rosto, convida Jesus para entrar, para se sentar num cômodo, Ele começou a servir várias refeições, música, para ele foi uma celebridade que ele estava fazendo. E Simão, fariseu, ele olha a figura de Jesus, ele fica realmente impressionado, porque a figura de Jesus, as pessoas que o viam, não ficavam indiferentes. Ele percebia, aquele porte, aquela altivez, aquela energia, o olhar, e ele pensou, deve ser um grande profeta. Em uma determinada hora ali, começa um rebuliço,
que ele começa a ouvir um barulho, ele sai na porta quando ele percebe Maria de Magdala está tentando adentrar. E ele fica escandalizado. Né? E ele pensa, como pode aquela mulher que é puro pecado adentrar na casa dele, que era um puro? É o primeiro pensamento que lhe veio. Como ela ousa? Só que Simão também era hipócrita, porque ele também era cliente dela. E quando ela entra, né, ela procura, se vai procurando a figura de Jesus, ele tenta se interpor quando ela olha para ele, né, e ela o desafia. E quando ele vê aquele olhar, ele se recolhe. E quando ela vê Jesus, ela se joga aos pés de Jesus chorando. E ali ela pega aquela longa cabeleira e começa a lavar os pés de Jesus, com o frasco de perfume que ela tinha e com suas lágrimas. E Simão fica ali aguardando, né? Fala assim, se ele é um profeta, ele vai expulsá-la, porque ele vai saber que ela é uma mulher de má vida. Ele aguarda e vê que Jesus não faz nada. E aí ele pensa, deve ser mais um farsante. Porque se fosse profeta, ele teria expulsado. E aí Jesus olha para ele e diz assim, Simão, você me aguardou na porta da sua casa quando eu cheguei. E você me deu um beijo no rosto, não foi? E ele diz, sim, mestre, porque é isso que manda a lei. E aí ele diz, mas tu não me deste água para as minhas abluções, como também manda a lei. E essa mulher me lava os pés com suas lágrimas. Tu me abraçaste, mas ela me envolve com as suas lágrimas e seu cabelo. Tu não me deste uma toalha de linho para enxugar o suor do meu rosto, mas essa mulher enxuga a planta dos meus pés com o seu cabelo. E aí ele olha para ela e diz assim, por muito me amares, todos os seus pecados te são perdoados. E ele olha para o Simão e diz assim, sabes por quê, Simão? Você é um grande comerciante, não é? E ele diz, sim, sou né, muito orgulhoso, né? Conheço, né? Não sou tão rico quanto muitos dizem. E ele disse, eu não disse rico, mas você é um grande comerciante. Você sabe o valor das coisas. Sim, mestre, trabalho com dinheiro, tudo. Simão, existiam duas pessoas. Uma devia grande quantidade de 500 denários e outro uma quantidade insignificante. Como os dois não tinham dinheiro para pagar, o senhor deles resolveu perdoar toda a dívida. Agora, Simão, qual dos dois ama mais o seu senhor? É claro, aquele que devia mais. E aí Jesus novamente olha para Maria e diz, mulher, por muito amares, todos os seus pecados são perdoados. E a partir desse dia, em todos os locais onde Jesus estava, ali estava uma moça de belíssima aparência o auxiliando, contra a reprovação de todos que acompanhavam, inclusive dos discípulos. Preconceito. A gente consegue compreender o processo que Jesus utilizou? É esse processo que nós precisamos compreender para nós. Trazer para a nossa mente. Trazer o Cristo para que nós possamos mudar e despertar, né? E sair desse automático que muitos de nós estamos. Quantos outros exemplos nós temos? Temos exemplo de Paulo, perseguidor dos cristãos. O que ocorre com ele quando ele encontra Jesus às portas de Damasco?
Esse é o poder do Cristo nas nossas vidas. Estamos permitindo que Ele faça isso conosco? Ele aguarda a oportunidade. Ele não vai impor. E aí podemos nos lembrar o que ele diz, né, ao senador Públio Lentulus, quando ele vai procurá-lo, né, mas com vergonha se esconde para pedir ajuda para curar a filha que estava com lepra. E ele diz para ele: está no teu querer mudar agora ou daqui a séculos. Não impôs nada, não disse nada. Esse é o nosso processo. Enquanto nós não despertarmos, nós não vamos perceber os sinais, às vezes, que se batem em nós. Quando nós falamos de obsessão, muitas das vezes a gente entra num processo de culpar apenas os nossos irmãos espirituais. É a culpa do obsessor. Nada dá certo na minha vida porque ele está me atrapalhando. E minha parte no processo? O que nós estamos fazendo? Porque, como a Teresa muito bem diz, o processo obsessivo ele vai se acentuando. E a gente viu, né, como esse nosso irmão Leonel nos dá uma verdadeira aula. Basta às vezes só um sopro. E nós vamos de quedas em quedas. E eles são muito inteligentes. Então, para que nós possamos compreender isso, para que possamos nos livrar dessas amarras que nós mesmos colocamos e possamos efetivamente ser senhor de nós mesmos, da nossa caminhada, a gente precisa despertar. E esse é o convite que é feito toda quinta-feira aqui. É feito cada mensagem que alguém lê aqui. As palestras no sábado. Os diversos cursos que são dados. Para que a gente desperte desse sono que nós estamos. Muitas das vezes a gente começa o nosso dia com todos os nossos compromissos, né? Do dia a dia, apenas voltado para o plano material. A gente se pensa durante o dia assim, como que eu tô? Como que eu tô vibrando? Qual é o meu papel espiritual? Estamos falando das pequenas coisas. Chegam no trabalho, bom dia. Coloca um pouco de amor. Observe o que acontece em volta. Desperte o olhar imortal que cada um de nós temos. Vamos começar a observar um pouco o que a gente está pensando. Quais são os nossos desejos? Estamos refreando um pouco os nossos instintos bruscos que muitas das vezes nós ainda temos? Conseguimos controlar a nossa língua? Às vezes ela é muito afiada. Já conseguimos controlar a língua, já estamos começando a tentar trabalhar no nosso campo mental. O que eu estou pensando? Porque como a questão diz no Livro dos Espíritos, eles nos observam, a nossa vida nos dá o testemunho daqueles que nos cercam, eles veem o nosso pensamento e eles nos influenciam. A gente conhece o processo. É simples. É simples. Agora, o que nós estamos fazendo em relação a isso? Muitas das vezes a gente se permite ficar pensando em coisas que normalmente nós teríamos vergonha de falar. Mas como muito bem, né, o Leonel, esse obsessor, nos diz, é um circuito de troca. Eu dou, eu recebo, e eu me alimento dessa energia. Por mais que seja ruim, eu estou sendo alimentado por esse tipo de energia.
E aí depois vou fazer uma prece, às vezes apenas de palavras, e continuo nesse processo automático de cegueira espiritual. E se passa uma encarnação, 2, 3, 4, 10, e muito pouco avançamos. E às vezes nós vemos irmãos numa situação de grande dificuldade, que a gente fala, nossa, mas são irmãos que às vezes quando despertam conseguem avançar muito, porque eles compreenderam o papel, o processo. Os nossos irmãos superiores, eles estão aguardando que a gente dê o primeiro passo, eles querem nos auxiliar. Nós somos cercados por amor, mas nós precisamos fazer a nossa parte. É isso que nós precisamos compreender. É isso que nós precisamos observar. Vamos olhar os nossos desejos centrais. Vamos observar o que nos move. Vamos observar se esses desejos centrais estão naquilo que o nosso mestre nos ensina. Vamos mudar. Olha o trabalho que Maria de Magdala fez, após que ela compreender e se permitir. Ela fez um trabalho porque ela estava com Cristo, conheceu Cristo pessoalmente. Vamos lembrar da esposa do senador Públio Lentulus, Flávia. Ela ouviu falar de Jesus, ela mudou. Ela compreendeu, mudou o tônus mental dela. Ela matou, o homem velho e fez nascer o homem novo. Ela compreendeu qual era o papel dela. Enquanto nós não trouxermos o Cristo, como um modelo de vida, às vezes a gente vê Cristo como uma figura religiosa. Mas se nós não compreendermos o significado de ser cristãos e ter Ele como modelo de vida, muito pouco vamos fazer. Muito pouco vamos avançar. E aí, o perigo é que nós podemos ser marionetes na mão desses irmãos. Como as questões dizem, eles nos influenciam muito mais do que nós imaginamos. Mas está na mão de cada um de nós. Essa é a reflexão da noite. Vamos despertar quem somos. Temos o nosso mentor, nosso anjo guardião, nós temos tantos irmãos. É isso que o Cristo aguarda de cada um de nós. Quando falarmos de obsessão, que possamos nos lembrar disso, desses processos. E o que cada um de nós precisa fazer para que não saiamos dessa rede, às vezes, que muito nos prejudica. Quero agradecer a todos, mais uma vez, por essa oportunidade de estar aqui, pedindo a que Jesus possa abençoar cada coração, trazendo gotas de amor, de luz, e que cada um de vocês se recobre quem vocês são. Todos aqui são seres imortais, feitos para o amor, caminhando para a perfeição. Nunca se esqueçam disso. E que Jesus possa abençoar a cada um de vocês. Muito obrigado. Gostaria de agradecer. De pedir desculpas também. Muito obrigado, nosso irmão Jefferson, pela excelente palestra da noite de hoje. Sempre temos que orar e vigiar nossos pensamentos contra aquelas ideias ruins, as monoideias, aqueles pensamentos que ficam se repetindo dentro das nossas cabeças, para podermos encontrar a força necessária dentro de nós para fazer a nossa luz acender e usarmos essa força para pormos em prática aquilo que nós aprendemos com a doutrina.
né, que aquilo que a doutrina nos traz no nosso dia a dia e que a gente consiga pôr em prática o conhecimento adquirido para podermos fazer a tão sonhada reforma íntima que nos liberta desse mal que são as obsessões, tanto as obsessões que são causadas pelos nossos irmãos desencarnados, quanto também as obsessões que nós mesmos trazemos para nós, que são as auto-obsessões. Muito obrigado. Eu também gostaria de agradecer a todos que vieram aqui pessoalmente, a todos vocês que estão aqui prestigiando a palestra da noite de hoje, e também as pessoas que nos assistiram pelo YouTube e escreveram, né, mensagens aqui no nosso canal. Gostaria de agradecer a Ezelina Costa da Silva, a Sheila Nunes, Suzane de Carvalho, nosso irmão Paulo, Alexandre Lima, Simonete Limos, Aeron Fonseca, Elaine Meirelles, Vilma Alves, Neuceli Baratio, Marcos José, Marcos Jacinto, Branca Bandeira, Socorro Ferreira, a Sheila de novo aqui, e todos os nossos irmãos que não se manifestaram no chat, mas que assistiram a palestra pelo modo online. Eu também gostaria de convidar a todos que queiram comer algum lanche, né, passar na nossa cantina ou ver um livro na nossa livraria, e também convidar a todos que queiram receber o passe para que formem, né, após a oração de encerramento da noite de hoje, uma fila única na parte de trás do salão, que nós vamos dividir em grupos de 8 em 8 para levar para a sala do passe. Gostaria de convidar o nosso irmão palestrante para fazer a oração de encerramento da noite de hoje. E vamos, nesse momento, agradecer a toda espiritualidade amiga por todo auxílio, por todo amparo dado a cada um de nós. Agradecer também a nosso Mestre Jesus por podermos estar aqui em seu nome. Sabemos, Mestre, que muito pouco podemos, mas quando colocamos esse pouco em suas mãos, o Senhor multiplica em formas de bênção, de amor e de luz. E te pedimos, Mestre amigo, que possa sempre nos acompanhar em nossa caminhada, que a sua luz possa nos iluminar cada vez mais, para que possamos extinguir todos os pontos negros, todos os pontos escuros que ainda possuímos em nossa alma, até que um dia possamos, Mestre, ser seu reflexo a todos aqueles que caminham conosco, para que possamos refletir o amor de nosso Pai. E queremos te pedir, Mestre amigo, que o Senhor não nos permita que caiamos pelo peso das nossas próprias imperfeições. Que o Senhor seja sempre a nossa bússola, seja sempre o nosso melhor amigo, seja o nosso ombro a nos amparar em momentos de dores, para que possamos ter sempre a certeza, Mestre, de que nunca caminhamos sozinhos. E queremos pedir nesse momento permissão ao Senhor, permissão ao nosso Pai, para finalizar a atividade da noite de hoje com a prece que o Senhor nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre, e que assim seja.